Bem-vindos ao canal, esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e agora nós vamos dar início à prova de português do Enem de 2022. Lembrando que eu estou usando o caderno rosa de número 4. Vamos lá para a questão. A prova de português ela começa na questão 6 e vai até a questão 45. Vamos acelerar então. Questão 6. Projeto na Câmara de BH quer a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. A doença é grave e vem causando preocupação na região metropolitana da capital mineira. Ela é uma doença grave transmitida pela picada do mosquito palha e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros. A leishmaniose. Por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante, caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, CMBH. Diante do alto número de casos da doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento da CMBH aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose, tema da PL 404/17, apreciado pelo colegiado em reunião ordinária no dia 6 de dezembro. Disponível no site da revista Encontro com Você, acesse em 11 de dezembro de 2017. Aí agora a questão. O enunciado é assim. Essa notícia, além de cumprir sua função informativa, assume o papel de: letra A. Fiscalizar as ações de saúde e saneamento da cidade. Letra B. Defender os serviços gratuitos de atendimento à população. Letra C. Conscientizar a população sobre grave problema de saúde pública. Letra D. Propor campanhas para ampliação de acesso aos serviços públicos. E letra E. Responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisões. Pela leitura do texto, a gente consegue ver que, além de informativo, ele tem a função também de tentar conscientizar a população. Nós vamos voltar no texto para ver isso. Mas aqui a resposta vai ser, sem sombra de dúvida, a letra C. Conscientizar a população. Por quê? Além dele ter a parte informativa, que fala da lei e como a Câmara está tratando esse assunto, ele vem falando, aqui ó, vou trocar pelo marcador, ele vem falando que é uma doença grave, que é transmitida, fala a forma de transmissão, transmitida pelo mosquito, afeta humanos e cachorros, pode ser um problema de saúde pública, e nisso que a gente leu até agora, é uma conscientização, está te informando como que essa doença age, de onde que ela vem, quem que ela afeta. Isso funciona como uma conscientização. Além da informação total, né, do trecho desse texto, falando que vai ter uma lei, que a Câmara está atuando nisso e tal, ele ainda te conscientiza do que é a doença, como que pega, qual que é a causa, quem que afeta, e aí te dá também, né, uma noção do que tem que fazer, que é a vacinação. Então, sem sombra de dúvidas, é a letra C, o gabarito da questão 6, que é a primeira questão de português. Lembrando que a gente ainda não tem um gabarito oficial do INEP. Essa prova está sendo feita, essa correção, essa resolução está sendo feita um dia depois da prova, ainda não temos no site o gabarito oficial. Vamos passar agora para a segunda questão de português, que é a questão 7. Deixa eu ajeitar ela aqui na tela. Ela é um pouquinho maior. Eu tive até que recortar um pouco. Questão 7. Manual de orientação. O primeiro guia prático da Sociedade Brasileira de Pediatria para ajudar pais e pediatras no desafio de educar nativos digitais. Aí nativo digital, que a gente já pode entender que é quem nasceu já nessa época, onde existe telefone, tablet, joguinho à disposição, tudo com base no celular. Aí ele vem aqui um desenho de um nenenzinho até 2 anos. A criança não deve ser exposta passivamente às telas, TV, tablet, celular, etc.,
principalmente durante as refeições e até 2 horas antes de dormir. Até de 2 a 5 anos. Aí tem a figura de uma criança, né? O tempo de exposição às telas deve ser limitado a 1 hora por dia. Crianças dessa faixa etária devem ser mais protegidas da violência virtual, pois não sabem separar fantasia de realidade. E depois, um menino mais velho, de até 10 anos, devem ter acesso controlado a computadores e dispositivos móveis. Crianças de até 10 anos não devem usar TV ou computador no próprio quarto. Então, aqui é um manual de orientação contra o tempo de exposição a telas, mas no sentido educativo. Não está nem mencionando algum mal biológico que possa decorrer disso, só em sentido educativo mesmo, para não aprender coisa errada, para não gastar muito tempo nisso, por não saber diferir certo de errado. É isso que a questão apresentou. Agora vamos ver a pergunta. O texto sobre os chamados nativos digitais traz informações com a função de: letra A, propor ações específicas para cada etapa da infância. Letra B, estabelecer regras que devem ser seguidas à risca. Letra C, explicar os defeitos do acesso precoce à internet, os efeitos, não sei se eu falei defeitos, explicar os efeitos do acesso precoce à internet. Letra D, determinar a incorporação de rituais à educação dos filhos. Letra E, educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Olha, não é muito simples essa questão, a gente não consegue achar de cara a resposta. Mas vamos tentar eliminar alguma coisa. Vamos aqui, ó. Letra B. Letra B fala estabelecer regras que devem ser seguidas à risca. A gente pode eliminar por causa desse à risca. Por quê? Igual vem lá no tema da questão, isso é um manual de orientação. Então não tem nada que arrisca, é uma orientação, que seria ideal se os pais seguissem na ideia, né, no entendimento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi quem fez esse texto. Então a letra B a gente já consegue tirar, não vai ser a letra B. Vamos para a letra C. Explicar os efeitos do acesso precoce à internet. Aqui no texto ele não fala de efeito ao acesso precoce. Talvez aqui no meio, no de 2 a 5 anos, ele fala de não saber separar fantasia de realidade. Mas aí ele não está nem falando só de internet, está falando de televisão também. E é só aqui que está falando, só aqui de 2 a 5 anos. Então eu já posso eliminar a letra C, porque não está explicando efeitos do acesso precoce à internet no texto. Está falando de telas em geral e não está falando de efeitos. Ele está como uma orientação do que fazer antes, na causa. Vamos para a letra D. Determinar a incorporação de rituais à educação dos filhos. Rituais aqui ficou pesado, né? É um manual de orientação. Não teve nenhum ritual, mesmo que a gente não leve para o lado religioso, né? Não teve nenhum ritual explicado de como deveria ser. Só fala do tempo de exposição e para evitar passar disso. Então, letra D também está fora. Letra E. Educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Aqui a gente não tem um conjunto de estratégias formativas, a gente tem uma estratégia só para um problema específico, que é o tempo excessivo de exposição a telas. Então a letra E também está fora. Então com calma a gente conseguiu eliminar quase tudo, que dá para a gente a letra A. Vamos ler agora a letra A. Propor ações. Propor aqui está bem adequado, porque é um manual de orientação. Então ele está propondo ações específicas. Específica porque ele especificou dividindo por idades também. É um jeito de pensar. Para cada etapa da infância. Então a letra A aqui, para mim, é a questão correta, é a alternativa certa. Lembrando que ainda não temos gabarito oficial. Vamos agora para a questão 8. Questão 8. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Notas. É um texto e o tema é notas. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais. Um homem que veio vestir o cadáver
Outro que tomou a medida do caixão. Caixão, essa, tocheiros, convites, convidados que entravam, lentamente, a passo surdo, e apertavam a mão à família, alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, aspersões d'água benta, o fechar do caixão, a prego e martelo, 6 pessoas que o tomam da essa, e o levantam, e o descem a custo pela escada, não obstante os gritos, soluços e novas lágrimas da família, e vão até o coche fúnebre, e o colocam em cima e transpassam e apertam as correias, o rodar do coche, ou coche, não sei, o rodar dos carros, um a um. Isso que parece um simples inventário eram notas que eu havia tomado para o capítulo triste e vulgar que não escrevo. Ali está Assis M, deve ser Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, disponível em domíniopublico.gov.br, acesso em 25 de julho de 2022. Então aqui, no enunciado fala que é Machado de Assis. O recurso linguístico que permite a Machado de Assis considerar um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como inventário é a. Pelo que a gente leu, né, ele fez uma enumeração. Então a gente já vai de cara na resposta certa. Enumeração de objetos e fatos. Quando a gente já vai primeiro, assim, que é a letra A, a primeira resposta que você vê é a certa, é ótimo. O problema é você achar que é a letra A e não ser, e aí você nem olha as outras. Vamos ver as outras, então. B, predominância de linguagem objetiva. Nem sempre foi objetiva e parecia que ele estava vendo de fora e narrando, mas assim, enumerando. Letra C, ocorrência de período longo no trecho, não teve período longo, ele fez um tanto de frase curta, se não era frase, era separado por vírgula. Letra D, combinação de verbos no presente e no pretérito, isso a gente teria que olhar, né? No começo nem tem muito verbo, ó. Soluço, lágrima, casa armada, nada que é verbo. Veio é um verbo, veio vestir, tá. Outro que tomou, entravam, combinação de verbos. Tem os verbos, no presente e no pretérito. Mas o recurso que fez parecer um inventário não foi isso. E letra E, presença de léxico do campo semântico de funerais. Eu não sei nem o que comentar da letra E. Vamos ficar com a letra A, que é a nossa resposta certa. Ele enumerou objetos e fatos, e isso deu a impressão de que era um inventário. Vamos agora para a questão 9. Questão 9, outro texto. São vários os fatores internos e externos que influenciam os hábitos das pessoas no acesso à internet. De novo, o mesmo tema, né? Acesso à internet e hábitos de acesso. Assim como nas práticas culturais realizadas na rede. A utilização das tecnologias de informação e comunicação está diretamente relacionada aos aspectos como conhecimento de seu uso, acesso à linguagem letrada, nível de instrução, escolaridade, letramento digital, etc. Os que detêm tais recursos, os mais escolarizados, são os que mais acessam a rede e também os que possuem maior índice de acumulatividade das práticas. A análise dos dados nos possibilita dizer que a falta de acesso à rede repete as mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira, no que se refere a analfabetos, menos escolarizados, negros, população indígena e desempregados. Isso significa dizer que a internet, se não produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz, tendo em vista que os que mais a acessam são justamente os mais jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores qualificados, homens e brancos. O texto, o nome do autor é bem difícil de ler, o sobrenome é Silva, e está lá em As Tecnologias Digitais e Seus Usos. Rio de Janeiro, IPEA, texto adaptado 2019. Então a temática se repete, né? Tá falando de internet, acesso à internet, mas agora não está falando mais de criança, está falando para todo mundo. E falando da facilidade de acesso, da dificuldade, baseado em escolaridade, mais ou menos escolaridade, dinheiro, família, raça e gênero. Vamos agora para o enunciado. Ao analisarem a correlação
entre hábitos e perfil socioeconômico. Aqui analisarem está no plural, então indica que é mais de um autor. Do jeito que está separado aqui, deve ser 3 ou 4 autores. Ao analisarem a correlação entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil, os pesquisadores, letra A, apontam o desenvolvimento econômico como solução para ampliar o uso da rede. Letra A está errado, porque ele não aponta o desenvolvimento como solução para ampliar o uso. Ele fala que a falta de desenvolvimento, ou a falta de acesso de algumas pessoas, não permite o acesso à internet. A falta do desenvolvimento é retratado como a falta de escolaridade, de dinheiro e de ser uma minoria, talvez, se traduz em menos acesso, menos uso. É o contrário do que a A está falando. Ainda indicaria a mesma coisa, mas está sendo dito de forma contrária. Então a letra A está errada. Letra B. Questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. A letra B parece bem coerente. O texto todo é falando que o acesso ele reproduz as desigualdades que a sociedade já tem. Então, se a sociedade não é igualitária e democrática, o acesso também não é. Então, aqui a letra B parece estar certo. Vou deixar marcado aqui. Letra C. Afirmam que o uso comercial da rede é a causa da exclusão de minorias. Não teve nada no texto que eu me lembre falando de uso comercial, e nem usando isso como argumento. Então, letra C também está fora. Letra D. Refutam o vínculo entre níveis de escolaridade e dificuldade de acesso. Eles não refutam o vínculo entre nível de escolaridade e acesso. Refutar é conseguir contradizer, contrariar, vencer, né, no diálogo, refutar. Mas ele não refuta, mesmo porque ele fala de jovens com acesso à escola teriam maior uso. Então, esse refuta o vínculo entre nível de escolaridade e dificuldade de acesso. Não seria tão isso, porque nível de escolaridade a gente pensa quanto maior o nível, mais idade a pessoa tem. Eu interpreto por esse lado. Então ele não chega a refutar nível de escolaridade e dificuldade de acesso, porque se a pessoa já conseguir ler, e você aprende a ler, se tiver tudo ok, tudo dentro do tempo certo, você aprende a ler na primeira série. Então não chega a refutar, não. E letra E. Condicionam a expansão da rede à elaboração de políticas inclusivas. Não existe esse condicionamento no texto. O texto só mostra que se o acesso mostra uma relação direta entre o maior acesso, um acesso mais forte, né, que acessa de todas as formas, tanto escrito, tanto visual, tanto auditivo, de pessoas que têm um letramento maior, sabe escrever, lê, enxerga, sabe falar. Enquanto eu li o texto, eu lembrava de vídeos do Instagram, por exemplo, de crianças que usam a internet só com a voz. Aprende onde é o lugarzinho de fazer a busca por voz e já começa a usar. E aí o texto não é desmentido por isso, porque à medida que essa criança aprender a escrever, aprender a ler, ela vai conseguir um acesso maior à internet também. Mas ela já usa, só com a voz. Algumas nem falar direito não falam ainda. Então aqui, a melhor opção vai ser mesmo a letra B. Questiona a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. Questiona e traz, né, a ideia de que provavelmente não é. Que provavelmente ela reproduz a desigualdade que já existe na sociedade. Então, letra B aqui, para mim, é o gabarito dessa questão, questão 9. Aí eu vou encerrar esse vídeo, que ele já está ficando um pouquinho longo, 20 minutos. Está dando uma média de, talvez um pouco menos de 20 minutos, uma média de uns 5 por questão. Para eu que estou lendo em voz alta, um pouco mais devagar, está razoável. Significa que daria para fazer em 3 minutos e meio no dia da prova. Então eu vou encerrando por aqui. No próximo vídeo a gente continua na próxima questão, que é a questão 10. Até lá!